Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Bora falar de futuro hoje? Eu participei nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2023, não sei quando você vai ouvir esse podcast, da conferência Empoderando Futuros, Governança de Longo Prazo, Democracia e Pesquisas de Futuro, que aconteceu na Finlândia. Foram 45 sessões com 130 apresentações, workshops e palestrantes. Eu participei junto com outros 74 participantes remotos e 225 outros participantes presenciais lá na Universidade de Turku. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, de um jeito muito simples e rápido, o estudo de futuros não está necessariamente ou somente relacionado ao tempo, mas principalmente em quais acontecimentos podem acontecer ou irão acontecer e que vão mudar o rumo das coisas. E a partir dessa perspectiva de olhar para essas possibilidades todas de disrupção e de caminhos de futuro, a gente seja capaz de se preparar melhor e ser mais resiliente já de agora no presente para o que pode vir a acontecer. Então, os especialistas de futuro, eles fazem um mapeamento de cenários utilizando várias metodologias. Uma dessas metodologias é chamada de cone de possibilidades. Como ele funciona? São mapeadas várias possibilidades de futuro, desde os futuros prováveis, que seriam os mais próximos do presente, né, considerando a linearidade dos fatos, futuros plausíveis, que a gente tem uma certeza razoável do que vai acontecer, os futuros possíveis, que têm um potencial de emergir, os preferidos, que são os aspiracionais, até os provocativos, que são aqueles que a gente realmente desafia as nossas premissas e vieses presentes para pensar em disrupções completas do que pode vir a ser o futuro. Eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões, tá? E elas estão totalmente enviesadas pelos meus valores, né? A minha visão, a lente que eu assisti à conferência, mas ela pode ser útil para a gente refletir alguns pontos que eu achei bem interessante. Então eu vou focar só nos keynote speakers. Então, que raio é isso, né? O que é um keynote speaker? Nada mais é do que um palestrante principal que dá o tom do evento, né? Ele passa as mensagens principais e mais importantes que resumem o tema e o foco da conferência. Então, foram 4 keynotes e eu vou focar na apresentação deles, além da abertura e do encerramento. E além do que é dito, eu gosto de observar o que não é dito, o que não foi falado, não foi evidenciado, mas foi escancarado ao mesmo tempo. Eu não vi nenhuma pessoa preta no palco, ou algum povo originário lá representado. Eu não posso arriscar falar sobre outras minorias que não sejam visíveis ou declaradas, porque, enfim, eu não tenho como afirmar. Mas eu arrisco dizer que não estavam no palco. Isso me chamou muita atenção, por 2 motivos grandes. Assim. O primeiro deles é que a conferência, um dos temas principais da conferência, era justamente a democracia e como a gente mantém a garantia ou preserva a garantia da representatividade, né? E o segundo motivo é que fica nítido quem que está pensando sobre o futuro em nome de todo mundo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Na abertura, o próprio diretor da Universidade de Turku, onde foi sediado a conferência, o professor Juha Kaskainen. Quais futuros e de quem estão sendo empoderados por quem? Então, assim, só pela composição da mesa de palestrantes, isso já me traz algumas respostas. E por isso que eu quis trazer a discussão dessa conferência aqui, para a gente refletir juntos, né? Porque se a gente não está pensando no nosso futuro, tem alguém que está pensando por nós. Com certeza tem. Então, acho que é legal a gente começar a pensar nele.
Então, na abertura, ele também citou Eleonora Mazzini, que é uma estudiosa de futuros falecida em 2022 e grande defensora da diversidade de visões de futuro, né? E ela falava que o futuro é diferente do presente, embora as suas sementes estejam no presente. Futuros são criados e construídos, e ainda assim emergem simultaneamente. O pensamento de futuros está sempre embutido no presente, enraizado no contexto e nos discursos de uma época. Então, isso foi uma outra coisa também que ficou marcada para mim, a questão das narrativas, né? Quais são os valores e as narrativas da nossa época que a gente está trazendo como prioridade. Então, o que é dito também nos diz sobre o que não foi dito. Então, outro professor também participou da abertura, o professor Tony Alquist, abre aspas, a capacidade de pensar em longo prazo é um ativo crucial para qualquer estado, região ou organização avançada. É também uma habilidade crítica para indivíduos. Quanto melhor entendermos o longo prazo, melhor poderemos entender as sementes do amanhã no presente. Fecha aspas. Então, só essa abertura, gente, já me deu pano para manga suficiente para refletir o quanto de fato a gente está se apropriando das escolhas e das decisões acerca do nosso futuro, né? E como que a gente se importa ou não se importa com as consequências dessas decisões, que na maioria das vezes a gente só olha o curto prazo. Bom, então vamos para os 4 palestrantes. A primeira foi a professora Maia Setala, da própria Universidade de Turku, e ela falou sobre democracia, governança e futuro, tensões e possibilidades. Então, vou resumir as 3 grandes tensões que ela apresentou aqui e as sugestões finais, que eu achei muito curioso, muito interessante. A primeira grande tensão que ela identifica sobre democracia, governança e futuro é a contestação versus o conhecimento especializado. A democracia é a arena do debate, de representatividades e de defesa de interesses diversos. E embora a confiança dos especialistas seja necessária, ela não pode levar ao encerramento da contestação, que é inerente à democracia. E aí ela citou Alfred Moore, falando que o especialista tem a função na democracia de informar a opinião pública e não manipular, fortalecer a vontade democrática, mas não dominá-la. Então, uma linha muito tênue, né? Quando você tem a voz de um especialista, de alguém que é autoridade em um tema, e você contesta esse conhecimento e, ao mesmo tempo, você não dá abertura para a discussão de temas tão relevantes que vão afetar a vida de todo mundo em nome de um especialista. E muitas vezes em nome de uma ciência que também está imbuída dos vieses dos pesquisadores, né? Não vamos esquecer disso. A segunda tensão, governo popular. Popular não no sentido populista, popular no sentido de ser governo para o povo, em teoria. Então, governo popular e interesses versus interesses futuros. Então, a democracia é um governo eleito pela maioria e que toma decisões que endereçam o interesse dessa maioria, que pode estar completamente desalinhada com interesses de longo prazo, principalmente de futuras gerações, se a gente falar de um período mais longo, né, de uma linha de tempo mais longa. Então, como equilibrar esse presente e futuras gerações, né, nas tomadas de decisões, nas criações de políticas públicas, nas prioridades de desenvolvimento, investimento, etc. A terceira tensão que ela colocou é o compromisso versus a reversibilidade, que é a capacidade de mudança de curso ao longo do caminho. Como a democracia é um governo eleito pelo povo e há uma rotatividade, um revezamento de poder a cada eleição, isso pode prejudicar o compromisso de longo prazo e prejudicar o interesse de alguns grupos também, porque você está sempre mudando e não dá continuidade para colher os frutos de determinada política e determinada decisão que foi tomada no passado. E ela encerra a fala dela sugerindo algumas alternativas para mitigar essas tensões, né?
de comitês de futuro dentro do legislativo e do executivo para repensar as decisões, olhando mais o longo prazo, né? Deliberações populares com amostragem real de todos os grupos sociais para debater os temas específicos e para fazer proposições de políticas públicas. E ela encerra dizendo que a democracia é um valor e não um instrumento, né, que eu achei muito apropriado. O segundo palestrante foi o Eric Overland, que é o presidente da Federação Global de Estudos de Futuro. O tema dele foi sustentabilidade e futuros. E aí eu vou começar com a fala dele numa tradução livre minha, que eu acho que resumiu bem o dilema que ele apresentou na fala dele. Abre aspas. O que é natural é o que concebemos como algo dado para nós. Existe sem nossa intervenção. A dimensão artificial é algo que criamos e que tenhamos dado a nossa contribuição como seres humanos. Digitalização, inteligência artificial e computação quântica não só estimulam inovações e transformações radicais, como interferem a nossa percepção do mundo e a linha divisória entre o que é natural e o que é artificial. Porque antes o que era dado passa a ser construído. Podemos modificar o DNA por meio da engenharia genética. Podemos criar e modificar a vida artificialmente. Então, essas tecnologias evocam um debate ético, filosófico e social sobre o que é natural. Quando nos damos conta, o natural não está mais lá como antes. E o que fazemos com isso? Não sabemos. Temos que inventar a relação entre seres humanos e natureza de uma nova forma, considerando a naturalidade algo que também pode ser construído. O que faremos quando tudo for artificial? Que lugar daremos à natureza? Vamos falar da natureza que construímos? E com isso há uma mudança profunda da relação entre nós e a natureza. Contudo, não podemos igualar esses dois tipos de natureza. Não é possível assumir que elas são iguais e que a natureza dada representa o equilíbrio e a harmonia ecológica, é a origem de todo tipo de artificialidade e manipulação. Então, assim, esse discurso dele me deixou muito impactada, eu confesso, de como a gente está questionando ou enxergando a natureza, né? E a distinção entre homem e natureza, entre a nossa capacidade criativa versus a nossa arrogância de dominação das coisas naturais, né? Então, enfim, vem diversos tipos de pensamento. E aí ele deu um exemplo dos filhos dele, um de 38, outro de 19, e da enorme diferença de perspectiva que eles têm nas discussões sobre antropoceno, parênteses, né, que é o impacto da ação humana na geologia e no ecossistema, e sustentabilidade, que a gente tem a natureza como ponto de referência, né, absoluto na discussão. E aí ele coloca que o que é natural, já que a gente interage e constrói o tempo todo em relação com a natureza, né, e que esse filho mais novo dele já enxerga como natural muitas coisas artificiais, na perspectiva do filho mais velho, né. Então, realmente, eu confesso que eu fiquei bem impactada com essa leitura dele. E me questiono se a gente considera natural o que é artificial, o que a gente quer sustentar nessa sustentabilidade, né? E essa linha fica borrada, essa divisão entre o que é natural, o que é humano e o que é artificial, não tem mais divisão. Então, essa foi uma palestra realmente que deixou bastante reflexão. A terceira palestrante foi a brasileira Rosa Alegria, mestre futurista e educadora de futuro, CEO da consultoria que leva o nome de Perspectiva, e o tema dela foi Revolução Transitária, o poder do mundo sem idade. E ela começou com uma pergunta muito maravilhosa que ela trouxe de Confúcio, e ela começou assim: se você não soubesse quantos anos tem, quantos anos você teria? Pausa dramática.
Você responderia com base no seu corpo, na sua mente ou nas experiências que viveu? E aí ela coloca que a gente está vivendo a maior potência geracional de todos os tempos, já que a gente tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo. E apesar dessa potencialidade de interação e de troca e de aprendizado, a gente também está vivendo a maior segregação geracional que a gente já viu, né? Jovens dizendo que os mais velhos estão desatualizados e os mais velhos dizendo que os jovens não sabem de nada. E aí ela fala, né, uma grande arrogância dos dois lados. Então ela propõe essa segregação geracional da forma como ela é vendida ou intensificada, ela também acaba sendo um produto da era industrial, que tem muito interesse em manter, né, essa segregação. E se você é idoso e improdutivo, você é descartável, né? Se você não consome, você é descartável. Mas com a produção robotizada, com cada vez mais automação, e a gente não vai precisar ser tão produtivo no sentido comercial, o que a gente vai precisar fazer, né? Que papel entra a nossa existência? Ela fala que a gente tem o papel de ser feliz, né? E repensar a nossa idade e o envelhecimento. E ela colocou que uma pesquisa no ambiente de trabalho que ela realizou pela consultoria demonstrou que pelo menos 35% das pessoas que responderam à pesquisa admitiu que passam nas empresas onde trabalham pelo menos 5 horas por semana lidando com conflitos geracionais. Isso significa menos 12% de produtividade, só discutindo o conflito geracional. A gente está cansado de saber que a diversidade é uma das maiores fontes de inovação que a gente tem, né? Uma potência criativa. E a troca entre idosos e crianças já foi feita experiência comprovada do impacto extremamente benéfico para os dois lados, afetivo, cognitivo, etc. E aí ela vem com outro questionamento muito bacana aqui. Como seria se a sua idade fosse medida em saúde? Imagina se a gente reencontrasse os amigos e falasse, eu tô 5 anos mais jovem desde a última vez que a gente se viu. Incrível, né? Da gente pensar a idade como vitalidade, né? E não como tempo. Então, ela coloca essa questão de quem está realmente aberto e conectando esses pontos para lidar com os desafios do futuro, né? Que em 2100 a gente vai ter 7 gerações convivendo. Ou seja, se agora com 6 está complexo, a tendência é realmente piorar se a gente não parar para pensar nisso. A quarta palestrante foi Elizabeth Strickler, diretora da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. E o tema que ela apresentou foi: o virtual é real, mas como fazer isso de modo certo? E aí, primeiro, ela começa falando das realidades diferentes, né? Da realidade virtual, da realidade aumentada, da realidade estendida. E como ela já influencia o nosso mundo, né? Quando o mundo real é substituído pelo virtual ou inserido aspectos virtuais no nosso mundo real e como isso já tem um impacto no nosso dia a dia prático. Ela fala dos 3 níveis da web. Primeiro, nos conecta à informação. O segundo, que nos conecta uns aos outros. E o terceiro, que nos conecta a pessoas, lugares e coisas. E como que a gente vai, nessa terceira web, né, cada vez mais poder ter propriedade sobre bens digitais, virtuais. E quanto maior passar a ser a regulamentação sobre crimes digitais, crimes virtuais, a tendência realmente é que a gente tenha uma nova relação com o que são dados e o que é propriedade. Então, você não vai ter somente os seus dados no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, ou os seus dados de saúde no seu aplicativo de saúde. Você é dono desses dados e você tem direito a compartilhá-lo com quem você quiser. E aí ela fala também de como
essa propriedade digital já está acontecendo no metaverso. Dá o exemplo da Nike, que está vendendo tênis para os avatares usarem, que a gente nunca vai ver na vida real, né? Nunca vai poder comprar e calçar na vida real. Ou uma campanha que eles fizeram de um moletom que você compra real e cada um dos moletons é único, porque ele vem com um código exclusivo que você coloca no seu avatar e no metaverso você não precisa se aquecer, então o moletom ele te faz voar no metaverso, enquanto ele te aquece na vida real. Então ela colocou uma questão muito interessante, que é a tendência de que a mídia e vários tipos de consumo massivo vão perder muito espaço num curto período de tempo, né? Por conta de toda a sorte de personalização e criação que a gente tem no mundo dos avatares, porque você personaliza e você escolhe muito individualmente cada detalhe, cada produto, e você para de consumir produtos e serviços em massa, né? Você está cada vez mais personalizando o seu interesse. E aí ela coloca uns dados de uma pesquisa feita pela Squarespace, que 60% da geração Z e 62% da geração Millennials pensam que a sua apresentação virtual é mais importante do que a sua apresentação real, comparado com 38% da geração X e 29% dos baby boomers. A gente hoje busca o melhor ângulo, né? E as melhores fotos, melhores filtros para a gente se apresentar nas redes sociais, etc, etc, enquanto a vida real não fica, talvez não fique por tanto tempo registrado e ter uma escala menor, né? Então, se você está num dia de cabelo ruim, poucos verão. Se você está um dia de cabelo ruim no Instagram, muitos verão. Então, e aí a principal hipótese da palestrante é que o aprendizado de todas essas novas tecnologias empodera o indivíduo para ter maior agência no futuro, maior capacidade de ação no futuro. Ou seja, as pessoas capacitadas, elas se sentem mais aptas a interagir, a dialogar no futuro, onde essas tecnologias estão cada vez mais presentes e fluidas, e elas estão mais aptas a interferirem na criação de políticas públicas de mudança social. Ela cita Herman Nerula, que fala: o objetivo social desses mundos é criar experiências complexas e úteis que tornem o mundo real melhor. Ela contou uma história que foi gravada, uma interação em que um rapaz gay conta para sua família, e ela usa exatamente essa expressão que eu estou repetindo, como ele se sente no dia a dia. E depois a cena foi recriada com avatares digitalmente para que outras pessoas pudessem se colocar no lugar de cada um dos integrantes desse diálogo real, virtualmente. E isso, assim, as respostas, né, da experiência, dessa participação da simulação através do avatar, de uma experiência real, promoveu uma empatia enorme em relação ao que ele estava sentindo. E aí veio uma baita reflexão. A gente não consegue ser mais empático? Que horas que a gente perdeu isso, né? Que a gente precisa de um simulador virtual para conseguir ter empatia. Enfim. Bom, isso é um prato cheio para a psicologia, né? Também porque o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é virtual, né? Então, o mundo virtual provoca na gente, no nosso corpo, nas nossas emoções, um impacto muito grande, como se fosse real. E isso vai interferir, sem dúvida, na nossa cognição e na nossa percepção de mundo. E ao final, o que me chamou muita atenção também foi na abertura para as perguntas, que uma participante presencial perguntou: como que a inteligência artificial pode tornar de fato o mundo mais justo e equalitário? E ela respondeu que estamos descobrindo ainda, mas saber usar essas tecnologias darão poder de agir
e de influenciar políticas futuras. Caso contrário, quem as domina tomarão as decisões por nós. E é isso que está acontecendo exatamente agora. Essa é a importância da educação e de se aprender tecnologia. Pano para manga, né? Essa conferência. O encerramento foi feito pela professora emérita da Universidade de Turku, Sika Heinonen. E aí eu vou trazer uma parte do discurso dela aqui também numa tradução livre minha, que eu achei muito bacana para a gente encerrar esse episódio. Abre aspas. O que é empoderar futuros? É dar poder a indivíduos, empresas, organizações, governos, através de pensamento crítico de longo prazo. Significa o poder de pensar diferente, em alternativas e situações em que as atuais instituições e sistemas estão se tornando obsoletos e muito resistentes à mudança. Esse poder também significa ter impacto sobre o futuro que será criado. Então, esse conceito nos leva diretamente a pensar seriamente futuro de quem estamos falando e quem terá realmente poder nesse futuro. Então, é tudo sobre poder e capacidade de agir, em minha perspectiva. E quando pensamos sobre o atual cenário geopolítico de conflitos e guerra, eles são uma ameaça crescente para nós. Já vivemos em uma sociedade de crises e, por isso, precisamos desenvolver futuros resilientes, que é muito maior que o simples letramento do futuro, que já é importante sem dúvida. Mas precisamos da capacidade de usar esse conhecimento de estudos futuros no presente para ter real impacto no desencadear do futuro. Isso nos ajuda a lidar com as policrises e aprender através delas, renovar nossas atividades organizacionais e sistêmicas e não só lidar com as crises, mas sempre nos renovarmos. Então, pessoal, isso era o que eu queria trazer de reflexão para hoje. E apesar de ter trazido de uma forma muito resumida os pontos que mais me chamaram a atenção dessa conferência, eu espero que tenha sido suficiente para provocar algumas reflexões do lado daí, assim como eu fiquei bem reflexiva do lado de cá. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.